Diz assim. Uma mulher com 32 anos e histórico de múltiplos parceiros sexuais comparece à unidade básica de saúde com queixa de corrimento amarelado e fétido. Afirma que a última menstruação ocorreu há 10 dias. Nega o uso de irritantes locais, sabonete e de higiene íntima e de medicamentos. Ao exame físico, apresenta parede vaginal íntegra, secreção de aspecto branco acinzentado e aparência bolhosa e com odor forte. Colo íntegro e sem... Olha, não. E sem colpite ou aspecto de flogose. Muito importante esse dado. Com base nos dados desse caso, faça o que se pede nos itens a seguir. Aí vamos ver as perguntas. Letra A. Apresente o principal e diagnóstico para o caso. Não é melhor era apresente a principal hipótese diagnóstica para o caso. Porque para confirmar você vai precisar de um exame, né? Mas a hipótese diagnóstica, 3 pontos já vale. B. Enumere 3 critérios de diagnóstico para essa doença. 3 critérios aí para o diagnóstico. Quais exames você vai pedir? Letra C. Aponte o agente mais comum dessa enfermidade. E letra D. Cite 2 fatores de risco para a recidiva da doença. Olha. Vamos lá? Rapaz, fácil demais. Não diga a verdade. Não, tu pode ser sincero. Vá, seja sincero. O cara fica... Olha, quando o negócio é difícil, o cara vem para dizer que é difícil. Mas quando é fácil, ninguém vem para dizer que é fácil. É isso que eu fico revoltado. Indignado, meu amigo. Eu fico indignado. O negócio desse é um absurdo. O cara vem para reclamar, dizer, porque esse revalida é muito difícil, porque eu não consigo as questões. E quando é fácil, quando vem uma questão dessa daí, ó, a doutora Stephanie Gogol, essa questão dada. É verdade, meu amigo, reconheça. Pelo amor de Jesus Cristo, reconheça que essa questão foi de graça. Eu errei. Dizer assim, eu errei, Rafael. Então não foi fácil. Que conversa é essa que não foi fácil? Qual foi a questão difícil? Estamos à 4ª questão de 2023.1. Não teve uma difícil até agora. As 4 foram dadas, meu amigo. 4 questões dadas. Meu Deus do céu. Aí eu estava lá hoje, né, pela manhã, fazendo a live lá no Instagram. Aí eu disse, questões se repetem. Aí o cara disse, mas nunca caiu uma questão discursiva sobre tal tema. Eu disse, mas não objetiva, não caiu? Ele disse, caiu. É verdade. Repete a prova, é uma prova só. Questão objetiva e discursiva. Isso aí é a mesma coisa, questão dada. Então, meu querido amigo peregrino, minha querida amiga peregrina, o que é que você vai responder aí? Você vai dizer assim, ó, você vai primeiro chorar. Chore de felicidade. A gota tem que escorrer do seu olho. Você tem que dizer, Jesus, muito obrigado, meu Jesus. É isso que você tem que dizer. Uma questão dessa é para dar 3 pulinhos e dizer aleluia. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Veja, corrimento branco acinzentado, sem colpite ou aspecto de sinais flogísticos, não tem inflamação, é só o corrimento. E ficamos entre 2. O tricomoníase que tem a colpite e a vaginose bacteriana que não tem, não tem essa inflamação. Então é vaginose bacteriana. Fácil demais. 3 pontos de graça. 3 critérios. O que é que eu vou? Como é que eu sei? Olha, o aspecto do corrimento branco acinzentado, é um critério, já é um critério. Sem inflamação, você pode dizer aqui, sem colpite. Corrimento branco acinzentado sem colpite. Isso daí já é um critério. A gente pode dizer que na microscopia, a gente pode encontrar as clue cells, não é verdade? E no teste de Whiff, esse teste de Whiff é positivo. Pronto. 3 critérios aí, fileres, para você tirar 10 nessa daí. C. Aponte o agente mais comum dessa enfermidade. Meu Deus! Não! Gardnerella vaginalis. Oh, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essa questão. Muito obrigado. E letra D, diz assim, ó, cite 2 fatores de risco para a recidiva da doença. Olha, você lembra lá que tinha os banhos de assento, né? Tinha isso daí, né? Ou então, aí você fala assim, Rafael, isso não é uma infecção sexualmente transmissível. Então, não tem relação com sexo. Que conversa é essa? Foi visto que tinha sim, não era que a infecção, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, mas, por exemplo, o fato de ter múltiplos parceiros pode predispor, porque vai mudar. Só o fato de ter relações sexuais com ejaculação, por exemplo, pode alterar a flora vaginal. Então, múltiplos parceiros, mais relação sexual, vai ajudar a ter a vaginose. Não é que vai passar a vaginose, mas vai ser um fator de risco para apresentar. Outra coisa também,
é a higiene, por exemplo. Então, por exemplo, o sexo anal seguido pelo vaginal. Então, anal depois vaginal, sem uso de preservativo, sem mudança de preservativo, vai predispor também, né? Então, a ausência do uso do preservativo. Então, ele não é uma doença sexualmente transmissível, mas fatores que aumentam o risco de doenças sexualmente transmissíveis também vão aumentar o risco de vaginose bacteriana. Então, você poderia dizer aí. Mas, se você não quisesse dizer, você podia, por exemplo, dizer assim, uso de antibióticos, porque muda a flora vaginal. Ou você poderia dizer também aí a questão dos banhos de assento, né? Ducha vaginal, ou que mais? Roupas íntimas apertadas, porque aí vai mudar, né, a oxigenação do local, matar alguns tipos de bactérias, propiciar o desenvolvimento de outras bactérias. Então, tudo isso daí. Então, já falei fatores sexuais e não sexuais aqui. Então, veja, meu amiguinho peregrino, minha amiguinha peregrina. Falamos aí várias cositas para vocês, mas, de novo, qual é o padrão da prova discursiva? Sempre pergunta a mesma coisa. Veja aí se não é. Vou mostrar para você agora. Veja nas outras questões também. Letra A é a hipótese diagnóstica. Letra B são como é que eu faço diagnóstico, que exames eu vou pedir, quais são os critérios. Letra C é, geralmente, o tratamento. Aqui ele perguntou o agente, não perguntou o tratamento aqui para a gente, mas poderia ser o tratamento. E a letra D é fatores de risco, diagnósticos diferenciais, etiologia. Aqui ele colocou a letra C como se fosse uma letra D. E não colocou uma letra C que perguntaria o tratamento. Então aqui ele poderia perguntar o tratamento. E depois ele poderia perguntar fatores de risco, complicações, diagnósticos diferenciais, etiologia. Então é isso que ele perguntou aqui, ó. Na letra C e na letra D, ele perguntou as coisas que se perguntam na letra D, geralmente. Então eu já dei para você o que vai cair. Meu Deus do céu, você não consegue enxergar isso? Eu disse para você o que vão perguntar para você. Disse para você que 4 das 5 questões são repetidas. Rafael, mas nunca caiu na discursiva. Mas já caiu na objetiva. Os 85% das questões que já caíram na objetiva são os mesmos que vão cair na discursiva. Então, das 5, 4 são repetitivas. E a quinta questão, geralmente é uma questão difícil, mas que a resposta está no enunciado. Você olha lá o enunciado e tem a resposta da pergunta, certo? Então, já dei aí todas as manhas para você aprovar nesse Revalida. Fácil demais, pelo amor de Deus. Agora, amanhã, eu vou deixar gravado já aqui, amanhã você vai assistir,